Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Seja bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Lari e vamos para mais um vídeo. Hoje, utilizando o fio Poly da Fisher Fios. O fio com 200 metros e 5 milímetros de espessura. Ele é um cordão de poliéster com maciez, ele não desbota, tem um alto rendimento e uma espessura constante. Muito leve e muito gostosinho de trabalhar. Nós vamos crochetar essa carteira aqui, muito linda, tá? Com um ponto bem fácil, uma textura bem bonita. Olha só a parte interna dela, tá? Tem essas duas divisórias aqui pra gente poder colocar cartão, documentos. Fica uma carteira bem espaçosa, bem legal para você fazer e vender aí no seu ateliê. Os acessórios aqui, o fecho, é lá da loja Matilda. Vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo o link, tá? Do site da loja Matilda. A etiqueta é lá da Belas Artes, Universo das Etiquetas. Também estarei deixando o link do contato deles para vocês. Vamos agora medir a nossa peça para ver o tamanho aqui dessa nossa carteira. Medindo aqui a peça fechada, tá? Então, de largura ela tem 14 centímetros e de altura ela tem 9 centímetros aqui. É uma peça bem econômica, tá? Não precisa de muito fio. Nós vamos utilizar uma agulha de 4 milímetros ou uma agulha de acordo com a espessura do seu ponto. Vamos precisar também de tesoura e agulha de tapeceiro e quatro marcadores aqui de pontos, tá? Pra gente poder estar costurando a nossa peça depois. Vamos lá, iniciar o nosso tutorial. Nós vamos iniciar a nossa peça aqui com correntinhas, tá? Então, se você nunca fez correntinhas, você vai girar o fio aqui no seu dedo, passa a agulha dentro desse espacinho, laça o fio de baixo para cima e fecha esse primeiro nozinho, tá? Fez o primeiro nozinho, a partir de agora, nós vamos começar a contar as correntinhas. Então, laça de baixo para cima, fecha a laçadinha que está na agulha. De baixo para cima e fecha essa laçadinha. Vamos fazer aqui 17 correntinhas e vamos prosseguir com a nossa peça. Finalizadas as 17 correntinhas, nós vamos trabalhar aqui nessa parte de trás das correntinhas, tá vendo? Nessa alcinha aqui de trás, fazendo o nosso ponto. Então, a última correntinha ali é sempre correntinha de virada. Nós vamos pular a primeira e, a partir da segunda, vamos fazer um ponto baixo, seguido de um meio ponto alto. Então, ó, faz todo no mesmo lugar. Pulo mais um ponto, no próximo, um ponto baixo, no mesmo lugar, um meio ponto alto. Esse será o padrão de ponto da nossa peça. Então, sempre pula um ponto, no próximo, um ponto baixo, no mesmo espaço, um meio ponto alto. Então, você vai fazer sempre dois pontos juntos no mesmo lugar e pular o próximo. Pulei aqui um ponto, no próximo, vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, um meio ponto alto. Dessa forma aqui, nós vamos repetir até o final dessa carreira. Ó, chegando aqui no final da carreira, temos dois pontos, então, pulo um no último ponto, vou fazer um ponto baixo, e no mesmo lugar, um meio ponto alto. Dessa forma aqui, vai ficando a nossa peça. Agora, eu vou fazer uma correntinha, viro a minha peça, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, vou trabalhar o nosso padrão. Um ponto baixo, no mesmo lugar, um meio ponto alto. Pulo um ponto, no próximo aqui, ó, faço um ponto baixo, no mesmo lugar, um meio ponto alto. Esse será o padrão da nossa carteira. Então, nós vamos repetindo aqui até ter um total de 18 carreiras, tá? Você sempre vai repetir esse mesmo padrão. Vou finalizar e volto para a gente dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizei aqui as 18 carreiras, agora nós vamos trabalhar pontos baixos aqui em torno de toda a nossa peça, tá? Então, faço uma correntinha, passo aqui, ó, nas duas alcinhas do meu meio ponto alto, tá vendo? Faço um ponto baixo. Agora, eu venho no pezinho do ponto aqui, ó, bem nessa alcinha, e faço mais um ponto baixo. Novamente, nas duas alcinhas do meio ponto alto, faço um ponto baixo. E, novamente, no pezinho do ponto. Dessa forma, nós vamos seguir até finalizar essa lateral aqui.
Chegou aqui no final, você não faz o último ponto aqui no pezinho, tá? Do ponto. Você pula direto pra correntinha. Você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha no mesmo lugar, outro ponto baixo, para formar a virada aqui, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, contando do segundo ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos até esse primeiro ponto baixo aqui. Então, você vai seguir agora aqui nas correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada correntinha aqui da base, tá? Até chegar ali na ponta, aqui, ó, no nosso nozinho inicial. Ó, finalizou aqui a carreira, chegou no último ponto, onde tem esse nozinho. Você vai fazer o mesmo processo lá do outro lado. Um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar, outro ponto baixo. E aí, você vai começar de novo a trabalhar os pontos das laterais. Então, você inicia aqui, ó, no pezinho do ponto, tá vendo? Bem embaixo dessa alcinha aqui. Faz um ponto baixo, agora vem nas duas alcinhas do meio ponto alto, faz mais um ponto baixo. Vem novamente no pezinho do ponto, tá vendo? Passando aqui nessa alcinha que fica cruzada aqui, ó, no cantinho, faz o ponto baixo. Você vai fazer 18 pontos, tá? Contando o ponto ali da voltinha, da mesma forma que a gente já fez ali do outro lado da base, tá? Eu acabei não gravando aqui essa outra parte, mas você vai fazer ali a voltinha da mesma forma que a gente já fez. E vai fazer essa última carreira de pontos baixos aqui de cima, tá? Corta o seu fio. Deixa a pontinha ali pra gente poder fazer o arremate, puxa. Com a agulha de tapeceiro, você vai fazer esse acabamento aqui, ó. Pula essa alcinha, vem na alcinha aqui, ó, da correntinha, tá vendo? Que você fez ali. Passa seu fio e aí leva ele lá pra trás, conforme eu tô mostrando aqui no vídeo, tá? Agora, é só esconder essas pontinhas de fio e fazer o arremate queimando a pontinha do fio com o isqueiro, tá? O fio de poliéster, ele nos permite fazer esse acabamento bem mais rápido e prático, tá? Então, você simplesmente passa aqui o seu fio por baixo dos pontos até chegar num local, em algum ponto em que você sente que já está seguro, que essa peça não vai se desmanchar. Corta a pontinha, corta deixando ali uma pontinha, dessa forma, ó. Eu sempre deixo uma pontinha pequenininha, não precisa ser grandona, não. Corto aqui. E aí, eu venho com o isqueiro, queimo aqui essa pontinha e pronto, tá preso o meu fio. Vou repetir o mesmo processo aqui com essa outra pontinha do fio. Finalizou os arremates, agora nós vamos reservar essa parte aqui e vamos fazer aqui as duas partes internas da nossa carteira. Para fazer as partes internas da nossa carteira, nós vamos trabalhar com pontos baixos, tá? Então, vou iniciar aqui as minhas correntinhas, vamos fazer 17 correntinhas. Finalizadas as 17 correntinhas aqui na parte de trás das correntinhas, nós vamos voltar fazendo 16 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada correntinha, a última correntinha aqui é sempre uma correntinha de virada. Então, fizemos 17, vamos ter 16 pontos baixos. Finalizando aqui a carreira, vou fazer o último ponto. Faço uma correntinha, viro a minha peça e trabalhando aqui, ó, nas duas alcinhas, vou fazer mais pontos baixos. Então, vamos subir aqui 8 carreiras de pontos baixos, tá? Você vai fazer vai e volta de pontos baixos, sempre seguindo essa mesma sequência aqui, até ter um total de 8 carreiras. Lembrando que a partir aqui da terceira carreira, nós não vamos fazer o último ponto pegando aqui, ó, nas duas alcinhas. Nós vamos passar a nossa agulha nessas duas alcinhas aqui do cantinho, tá vendo? Dessa forma, a nossa base vai subir retinha e vai facilitar o nosso trabalho na hora de fazer os acabamentos. Então, o restante você segue o mesmo processo, tá? Vou finalizar e volto aqui. Finalizei aqui as 8 carreiras, agora nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos em volta aqui da nossa peça. Então, vou fazer uma correntinha, venho no pezinho do ponto, faço um segundo ponto aqui junto, tá vendo? Para formar a virada. E agora, eu vou trabalhar aqui nas duas alcinhas do ponto, no pezinho do próximo ponto. Nas duas alcinhas, no pezinho aqui do próximo ponto.
trabalho aqui as duas alcinhas. E agora, já vou trabalhar ali no pezinho do ponto e nas correntinhas. Aqui nessa correntinha, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Então, faz um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo espaço, para formar aqui a virada. Os demais pontos aqui das correntinhas aqui de baixo, vai ser um ponto para cada correntinha, até chegar ali na outra ponta da nossa peça. Chegando aqui ao final, vou fazer aqui o meu penúltimo ponto. Vou desmanchar esse nozinho aqui lá do início, tá? Não se preocupe que ele não vai desmanchar sua peça, é só desmanchar o nozinho e puxar ali o fio. E aqui nessa última correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu pego aqui as duas alcinhas, já vou escondendo o meu fio ali atrás, pezinho do ponto. Duas alcinhas, pezinho do ponto. Dessa forma, até chegarmos ali no primeiro ponto da última carreira que nós fizemos, onde nós vamos fazer um segundo ponto junto ali, fazer o acabamento. Então, vou fazer aqui, ó, tá vendo? Não vou pegar as duas alcinhas, vou pegar ali no mesmo espacinho do primeiro ponto, para ficar os dois juntos. Corto o meu fio, deixando aqui um pedacinho para poder fazer o acabamento. Aí, eu selo essa pontinha para não desfiar. E com a agulha de tapeceiro, eu vou simular ali a alcinha da correntinha. Lembra que todos os pontos tinham uma correntinha no meio dos dois pontos juntos. Então, passo meu fio levando ali para trás na peça, volto na alcinha do último ponto e na alcinha ali de trás da peça. Ajusto aqui o tamanho dessa alcinha. E agora, eu vou esconder e arrematar da mesma forma que a gente já vem trabalhando. Finalizados aqui os arremates, vamos fazer 2 peças iguais a essa, para poder aplicar aqui na nossa carteira. Com as 2 peças prontas, vou pegar aqui a base da carteira e nós vamos posicionar. Nós vamos passar a nossa agulha sempre na alcinha das correntinhas que ficam entre os pontos de virada. Então, passei aqui na minha parte de dentro e agora eu vou passar o meu marcador de ponto, unindo com a parte aqui de fora da base da carteira. Então, prendo aqui. E ali na outra ponta, também vou prender as 2 correntinhas juntas, tá? Essas correntinhas aqui serão nossos guias de costura, então, sempre tem que dar certinho a contagem de pontos com essas correntinhas aqui. Posicionei. Ajusto aqui a minha peça. Vou pegar a outra e posicionar da mesma forma. Então, passo o meu marcador aqui na correntinha e venho com o meu marcador na correntinha da minha base. E aí, vou prender ali a outra ponta também. Passo aqui na correntinha e encontro aqui, ó, a correntinha da minha base, passo na correntinha. E agora, nós vamos começar essa costura, vamos prender aqui essas 2 partes com pontos baixíssimos, tá? Pego aqui o meu fio, eu vou virar a minha peça, porque nós vamos deixar os pontos baixíssimos pro lado aqui de fora, tá? Então, eu vou retirar aqui o primeiro marcador, vou passar a minha agulha nas 2 correntinhas que estavam no meu marcador de ponto. Deixo uma pontinha de fio ali por acabamento depois. E aqui, nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos, bem simples, ó. Pega as 2 alcinhas da base, as 2 alcinhas da parte de dentro da carteira e fecha o ponto baixíssimo. 2 alcinhas com 2 alcinhas, fecha o ponto baixíssimo. Dessa forma, você vai seguir aqui até o primeiro ponto baixo ali da parte de dentro da sua carteira, tá? Não faz ponto baixíssimo na correntinha aqui, ó. Só até a alcinha do primeiro ponto baixo aqui, tá vendo? E aí, você vai fazer 2 pontos baixíssimos só na base da peça. E aí, você volta a trabalhar ali nos pontos juntos ali da parte de dentro com a base. Então, vem no primeiro ponto baixo, ó, não é na correntinha, é já aqui na alcinha do ponto baixo. Laça, fecha o ponto baixíssimo.
E assim você vai seguir fazendo esses pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base, até contornar toda a sua peça. Sempre que chegar ali na parte do meio da divisão, você vai fazer 2 pontos baixíssimos sozinhos, somente na base da sua peça. Finalizou a costura aqui em toda a volta da peça, o último ponto baixíssimo, você vai pegar aquela alcinha que você deixou lá no início, tá vendo? Fecha e já puxa essa alcinha toda aqui pra frente, pra poder fazer o acabamento. Eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou simular uma alcinha aqui. Então, passo aqui nas duas alcinhas, levo o meu fio lá pra trás, e aí levo essa pontinha de fio ali por dentro da peça. Agora, é só fazer o arremate aqui, esconder todas as pontas de fio. Finalizou aqui todos os acabamentos, agora nós vamos aplicar o fecho na nossa carteira aqui, tá? Eu vou estar utilizando esse fecho aqui, com imã, lá da loja Matilda, eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vou utilizar aqui o próprio fio que eu utilizei para fazer o crochê, para poder fazer a costura desse fecho. Vou passar esse fio aqui, selo só aqui a pontinha para ele não desmanchar. Vou passar ele na minha agulha de tapeceiro e vou costurar ali o fecho na minha peça. Para costurar é bem simples, eu vou posicionar aqui o meu fecho no meio, tá? Da minha carteira, ajusto certinho, e aí tá vendo que ele tem os dois espacinhos? Vou soltar aqui, vou costurar a parte de cima primeiro. Então, aqui, ó, nesses dois furinhos, eu vou passar a minha agulha no ponto aqui da minha peça e saio aqui em cima no primeiro furinho. E agora, eu volto no segundo e saio ali dentro do ponto da minha peça e já vou levando a minha agulha ali de forma que as duas pontas do fio se encontrem. E eu vou arrematar com um nó mesmo, tá? Vou dar vários nós duplos aqui para ficar bem firme. Passei aqui, saí com as duas pontinhas próximas uma da outra. E aí, eu vou amarrar bem firme, tá vendo? E aí, depois eu venho com o isqueiro e selo só a pontinha ali para não desfiar. Vou dar vários nós aqui. Agora, eu vou cortar aqui a pontinha. E com o isqueiro, eu selo ali as pontinhas que ficaram, só para não desfiar, tá? E eu vou repetir o mesmo processo com a outra parte do meu fecho. Finalizei aqui a costura do fecho, agora eu vou aplicar a minha etiqueta, tá? As minhas etiquetas são lá da Belas Artes, do Universo das Etiquetas. E eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o contato da Isa, tá? Que é lá da Belas Artes, do Universo das Etiquetas, para vocês encomendarem a de vocês. Também com o cupomzinho de desconto, é claro. E para aplicar a etiqueta é bem simples, eu vou pegar uma linha invisível e vou costurar aqui todos os espacinhos da etiqueta. Finalizei aqui
a costura da etiqueta. Tá pronta a nossa carteira. Olha só que linda que ela fica. Super leve, macia, perfeita para usar no dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijão e até a próxima!